Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui contar para vocês um testemunho sobre o meu pai. E o meu pai, ele se chama Luiz. Meu pai, quando ele se casou com a minha mãe, logo no começo, ele teve duas filhas. Aí, depois de um ano, mais ou menos, um ano e meio, aí ele conheceu uma pessoa. Aí ele pegou, se separou da minha mãe e foi morar com essa pessoa. Aí a minha mãe ficou sozinha na casa com as minhas duas irmãs, então foi um momento muito difícil. E naquele tempo as coisas eram muito difíceis, a minha mãe passou muita luta sozinha. Até que um dia o meu avô chegou e pegou minha mãe e levou minha mãe para casa dele. E assim, pelo meu avô, minha mãe nem voltava mais. Aí meu pai acho que ficou uns 3 anos com essa mulher que ele foi embora. Aí ele voltou, foi na casa do meu avô e depois pediu para minha mãe voltar. Como minha mãe era muito apaixonada por ele, né? Amava demais meu pai. E minha mãe voltou, mas pelos meus avós, minha mãe nem voltava mais. Aí passou um tempo, aí ele teve mais 3 filhas, né? Inclusive eu, né? Aí passou um tempo, e naquele tempo, né, as pessoas queriam ter filho homens, né? Aí todo mundo ficava falando que era para minha que minha mãe só tinha filha mulher e não tinha filhos homens. Aí minha mãe tentou, veio o primeiro. Passou um tempo, teve o segundo. Aí passou mais um tempo, teve o terceiro, inclusive. Então ficou 5 mulheres e 3 homens, né? Somos em 8. Aí, quando meus irmãos estavam assim, mais ou menos na adolescência, aí meu pai pegou de novo, separou da minha mãe. Só que nessa fase a gente já entendia as coisas, né? E minha mãe, ela era muito apaixonada pelo meu pai. Gente, como minha mãe amava, amava demais. Eu nunca vi assim, um amor tão grande pelo meu pai, igual minha mãe sentia por ele. Então, ele separou da minha mãe de novo, ficou um tempo longe. E a minha mãe, assim, era aquele amor, aquele amor. E minha mãe só vivia doente, a minha mãe só vivia internada. E meus irmãos eram adolescentes, né? E então, minha mãe não trabalhava, aí a gente teve que começar a trabalhar para ajudar a minha mãe em casa, a sustentar meus irmãos, né? Então foi um momento muito, muito, muito difícil. Aí nesse intervalo eu só via minha mãe doente porque ela tinha assim, tinha as filhas, aí tinha os meus irmãos eram pequenos, aí tinha que sustentar todo mundo, e então minha mãe ficava assim muito triste, né? Porque assim, a gente que é mulher, quando a gente casa para sempre, né? E naquele tempo era a mesma coisa. Minha mãe casou para viver a vida inteira com meu pai. Só que o meu pai, ele assim, não sei se ele gostava da minha mãe ou se não gostava. Eu acho que gostava, mas não conseguia ficar com uma pessoa só. Aí desta vez ele foi embora de vez. Então, aí passou um tempo, meu pai conheceu uma pessoa. E com essa pessoa, ele pegou, foi morar com ela, né? Alugou uma casa, foi morar com ela, e a minha mãe ficou mais doente, eu só vivia minha mãe internada. Várias vezes eu fiquei no hospital com a minha mãe, aí minha mãe, assim, faltava as coisas na minha casa, e a gente tinha que estar trabalhando para sustentar meus irmãos, sendo que não era o papel dos filhos, né? Sustentar a casa, era, assim, porque esse era um direito do meu pai, era ele que tinha que fazer isso, assim, na mente da minha mãe, né? Porque ele já tinha ido embora. Então foi um momento muito difícil, um momento muito triste. E nesse intervalo eu fiquei com muita raiva do meu pai. Assim, acho que de todos os meus irmãos, acho que eu peguei assim mais a dor da minha mãe, porque eu só via minha mãe doente, só vivia minha mãe transtornada, porque a minha mãe gostava dele. Minha mãe não aceitava ver ele com outra pessoa. Aí eu tinha uma raiva, mas uma raiva tão grande. Aí que eu desejava muito mal para meu pai, sabe? Eu tinha uma raiva assim que acho que a minha raiva não tinha limite, sabe? E eu desejava assim coisas na minha mente assim que acho que só Deus sabia o que eu desejava, né? Aí uma vez eu estava muito triste, eu estava chorando, né? E nesse dia eu estava com uma Bíblia na mão. Aí parece que alguma coisa falou assim para mim assim: abre a Bíblia. Aí eu peguei, abri a Bíblia, né? Aí
nessa parte que eu abri da Bíblia, estava escrito assim: Filha minha, não coloca palavras na tua boca para ofender, ou xingar, ou desejar mal para o seu pai, porque eu sou o Senhor teu Deus, e eu farei a justiça. Irmãos, assim, quando eu li isso, eu chorei muito, sabe? Eu chorei, 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 e pedi perdão para Deus, porque era uma, assim, uma raiva, uma tristeza muito grande, porque, assim, a gente tinha que estar sustentando a casa, tinha que sustentar minha mãe, tinha meus irmãos, e meu pai morava com outra pessoa, meu pai sustentava aquela pessoa, então a gente fazia um papel que não era nosso, era um papel que era dele, né? Então, depois desse dia que Deus me mostrou essas palavras na Bíblia, eu pedi perdão para Deus e perdoei meu pai, assim, de coração, sabe? E, inclusive, meu pai vinha aqui na minha casa direto e eu ia na casa dele visitar ele, mesmo com a outra família dele, eu ia lá visitar ele. E, assim, muitas vezes eu fiz trabalho na minha casa e eu chamava ele para fazer os trabalhos para mim e eu pagava ele e ele ia fazendo as coisas dele lá na casa dele, né? Mas nesse meio tempo, a minha mãe, assim, ainda gostava dele, né? Minha mãe até hoje nunca teve ninguém, é só o meu pai que ela teve, sabe? Então, minha mãe, assim, sofreu muito, né? E passou, assim, depois meu pai teve uma filha, e eu lembro que uma vez eu fui visitar o meu pai. Aí eu fui lá visitar ele, aí eu vi assim, cheguei lá, visitei ele, conversei com a mulher dele, eu vi a minha irmãzinha, né? Aí fui lá e depois daquele dia eu não fui mais lá. Aí passei um tempo e assim, fazia muito tempo que eu não via ele. Uma vez ou outra ele me ligava para pedir alguma coisa, né? E depois ele sumiu e eu também não, a gente não foi mais lá e também, e nesse meio tempo, né, cada um seguiu o seu rumo. Como assim eu via meu pai, que meu pai sempre trabalhava, sempre sustentava a casa dele, e ele era aposentado, então eu nunca me preocupei, assim, de ir lá muito, porque quando seu pai casa com outra pessoa, parece que não é a mesma coisa, né? Então eu pensei assim, poxa, ele tá bem, e é aposentado, ele trabalha, que sempre trabalhou, e não vou, e pensei assim, agora eu vou dar um tempo, não vou mais lá. Aí eu fiquei aqui na minha casa e só visitava minha mãe, fui ajudar minha mãe, porque até hoje, né, eu ajudo a minha mãe. E passou um tempo, aí minha irmã foi lá. E aí a minha irmã chegou lá e ele estava doente. E ele estava magro. Aí minha irmã voltou e falou para minha mãe, meus irmãos estavam lá, que ele estava doente, né? Aí meus irmãos pegaram e foram lá visitar ele. Realmente, meus irmãos chegaram na casa da minha mãe e falou que meu pai estava muito magro, estava muito doente, né? E tá, e ficou nessa, né? E aí eu tava um dia aqui em casa, deitada, tava até ouvindo um hino. Aí minha irmã me ligou, a Cida, né? Falando, Bel, vamos lá visitar o pai tá doente. Aí eu falei, Cida, por que a gente vai visitar ele? Ele tem a família dele, e se ele tá doente, a família dele que tem que cuidar dele. Ela falou, não, Bel, mas ele tá doente e parece que não tá comendo nada. Aí eu falei, ó, Cida, vou ver. Se eu for, eu te ligo de volta. Aí eu eu falei, puxa, se ele tá doente, não tá comendo nada, então eu vou no mercado, vou comprar fruta, comprar Danone, comprar essas coisas para ele. Quem sabe, né, ele come e é isso que eu pensei, né? Aí fui no mercado, comprei as coisas e liguei para minha irmã e ela passou aqui na minha casa e a gente foi visitar ele. Quando, irmãos, cheguei na casa do meu pai, que eu vi o meu pai tava magrinho, magrinho, sim, tava, parecia que tava gritando assim, pedindo socorro, sabe? Gente, eu nunca vi meu pai daquele jeito. Eu sempre via o meu pai, que o meu pai era forte, meu pai tinha uma estrutura boa, meu pai tinha uma boa aparência, sabe? E assim, quando eu vi ele daquele jeito, eu fiquei muito triste e conversei com ele. Ele falou assim que tinha comido alguma coisa e não tinha feito bem para ele. Aí eu voltei, aí a gente ficou lá, conversamos com ele, aí eu voltei para casa
E como o meu genro, ele trabalhava no posto de saúde próximo aqui na minha casa, e eu liguei para ele e nesse dia ele estava de plantão. Aí ele falou para mim, Isabel, traz o seu pai aqui, né? Aí eu fui lá na casa dele, busquei ele, e aí a gente levou ele no posto de saúde, chegou lá, ele tomou soro, acho que ele tomou 2 vidros de soro e tomou vitamina no soro e fez vários exames. E aquele dia, os exames só ficava pronto no outro dia. Aí meu pai voltou para casa, né? E aí depois desse dia eu comecei a visitar meu pai. E na outra semana, né, eu liguei pro meu irmão e falei pro meu irmão, falei assim, olha, acho que é melhor a gente marcar uma consulta particular com meu pai, né, pro meu pai. Aí ele falou assim, vamos marcar então. Aí como eu sempre, assim, mexo com essas coisas, né, aí eu fiquei de marcar a consulta, mas antes disso, eu falei com meu genro, levei meu pai lá de novo e eles fizeram uma bateria de exames, os exames que tinha que dava para fazer no posto de saúde. Aí eles, assim, o que deu no exame é que o meu pai estava com uma infecção de urina muito grande, né? Aí eles passaram o remédio, aí meu pai tomou soro de novo, com remédio para infecção de urina, e nesse tempinho deu uma melhoradinha. Mas nisso, quando foi na segunda-feira, eu lembro que eu liguei no hospital evangélico, que eu moro aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aí tem um hospital evangélico, e liguei lá e marquei uma consulta com o urologista. Aí meu irmão pegou e quando foi na outra semana, meu irmão levou meu pai lá. Aí o doutor consultou meu pai, pediu vários exames, meu pai fez. Aí meu pai veio para casa e ele desconfiou de alguma coisa, passou uns comprimidos pro meu pai tomar, pro meu pai urinar, porque ele não estava urinando bem, né? E ele foi para casa dele e naquela semana ele ficou também mais ou menos. Mas na outra semana meu pai piorou, começou a dar dor nele, ele começou a gritar de dor. E aí eu falei pro meu irmão de novo, falei, vamos marcar de novo com esse médico. Aí a gente marcou com esse urologista de novo. Aí meu pai, desta vez, meu pai estava muito debilitado, meu pai já estava muito magro e o médico desconfiou que ele estava com câncer da próstata, né? E o médico conversou com ele e perguntou se ele estava urinando bem. Meu pai disse que meu pai ainda falou para ele que estava urinando, né? Aí ele passou mais uns remédios pro meu pai, passou uma bateria de exame. Só, irmãos, que essas consultas é muito cara, sabe? E aí meu pai voltou para casa e assim eu ia no mercado, comprava assim só coisinhas, era fruta, comprava mucilon, eu comprei sustache para meu pai tomar no leite, sabe? E assim, comecei a cuidar um pouco da alimentação dele, né? Aí a esposa dele fazia as coisas e aí ele comia, pouquinho, mas comia. E passou uma semana, 2 semanas, aí meu pai começou a piorar, piorar, piorar. E aí eu falei pro meu irmão de novo pra gente marcar uma consulta pro meu pai no hospital evangélico. Aí só que antes disso, eu ajoelhei aqui em casa, né, e pedi para Deus, eu falei: Senhor, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe que a situação tá meio difícil, o Senhor sabe que as consultas é cara, e o Senhor sabe que nem todo mundo ajuda a pagar essa consulta, mas que o Espírito Santo possa tocar no coração desse médico para ajudar meu pai, e que o Senhor possa entrar junto na sala. E nisso, quando isso era 4 horas da manhã, quando eu levantei e orei, aí quando foi 7 horas da manhã, meu irmão levou meu pai estava já debilitado, o médico viu a situação do meu pai, e o médico falou que meu pai tinha que internar, e o meu irmão falou, olha, doutor Marcelino, a gente não tem mais dinheiro para pagar a consulta particular, e nem sabemos como que meu pai vai ser internado. Aí ele pensou, aí ele falou assim, Donizete, olha, eu não sei o que aconteceu, não sei por quê e nunca fiz isso, nunca ajudei paciente nenhum, mas hoje eu vou estar no posto lá do Copa Vila 2.
lá eu vou estar à noite lá. Aí você leva seu pai, eu vou conversar com um amigo meu lá, que é chefe lá do posto de saúde de lá, e lá eles internam, eles ficam um tempo internados, depois de lá encaminha para o hospital. Aí meu irmão agradeceu ele e, meu irmão me ligou contando que o doutor ajudou, né? Então, irmãos, eu chorei, ajoelhei e chorei e agradeci a Deus. Por quê? Porque meu pai estava consultando com médico particular, a gente já não tinha dinheiro. Geralmente, médico particular, eles não encaminham para posto de saúde, geralmente tem que ser para o hospital particular, né? E ele não, esse médico, ele trabalhava no posto de saúde, ele trabalha, eu acho, no HU aqui de Campo Grande e trabalha no hospital evangélico. Então, ele nos ajudou, né? Então, eu agradeci muito a Deus, porque é, Deus tocou no coração dele, né? Para nos ajudar num momento difícil. E o que a gente mais queria é que o meu pai sarasse, porque na minha mente, meu pai ia sarar, sabe? E eu orava muito a Deus e eu sempre pedia pro meu pai, para Deus ajudar ele, para que ele possa para que ele fosse curado. Eu não sabia que o meu pai tinha, né? Mas eu sempre, assim, em toda a minha vida, eu sempre vi, assim, Deus cuidando de mim. Todos os problemas que eu tive na minha vida, sempre Deus me ajudou, eu sempre via Deus me ajudando, né? Mas agora não era eu, era o meu pai. Então, assim, eu não via outra coisa, eu só via que eu queria que o meu pai fosse internado, que meu pai sarasse e ele voltasse para casa dele para continuar a vida dele, né, com a esposa dele, com a filha dele. E aí, meu pai foi para esse posto de saúde. Aí eu fui com meu irmão, com a minha irmã, aí chegou lá, deu um pouco de dificuldade para o meu pai ficar internado lá. Aí o chefe lá, geral, o doutor Leandro, né? Aí eu até entrei na sala lá para conversar com ele. Ele falou: Olha, tá difícil, porque aqui tá difícil a internação, tá lotado. Aí eu conversei com ele, falei: Por favor, doutor Leandro, o senhor tem que me ajudar, porque meu pai não tá bem, ele não pode voltar para casa, ele tá muito magro, ele nem tá comendo mais. Aí ele falou: Não, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Aí ele via todas as possibilidades, até que ele falou assim: Não, agora eu consegui uma vaga para ele. Aí meu pai ficou internado lá nesse posto de saúde, acho que 5 dias. Aí logo saiu uma consulta para o hospital regional daqui de Campo Grande, né? Aí meu pai foi para lá. Aí o meu pai ficou internado, meu pai fez uma bateria de exame, aí constatou que o meu pai estava com câncer de próstata. Só que eu não sabia que esse câncer já estava muito avançado. Porque quando no comecinho, quando começou assim, quando meu pai sentiu dificuldade de urinar, ele foi no posto de saúde perto da casa dele e eles passaram um remedinho e meu pai não quis voltar mais lá. E a mulher dele falava: Luiz, você tem que ir no médico, você tem que ir no médico. Ele falava: Não, 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 Deus vai me curar, Deus vai me curar. E continuou trabalhando, né, fazendo as coisas dele, e isso foi 1 ano, 2 anos, né? Imagina, você planta vamos supor, você vê um pezinho de alface, você pode ver a mudinha que é pequenininha, você vê o tamanho da raiz dela, mesmo assim é o câncer, né? Quando ele já começa a enraizar dentro da pessoa. Então, ele já praticamente estava enraizado já dentro do meu pai, só que eu não sabia, né, assim, da gravidade. Eu achava que isso era normal, porque nunca tinha, assim, casos na minha família e, assim, nunca parei nem para estudar nada sobre isso, né? Só comecei a estudar, a pesquisar depois que o meu pai teve isso. E nisso meu pai ficou internado no hospital regional e ficou lá e 1 semana, aí depois ele tomou todo um monte de vitaminas. Aí meu pai voltou um pouquinho gordinho para casa. Aí meu pai voltou. Aí meu pai arruinou de novo. Meu pai voltou para esse hospital de novo e cada vez ia agravando mais, agravando mais. E eu via
O meu pai, assim, muito assim, magrinho, magrinho, e você vê seu pai, que o seu pai era um homem bonito, um homem assim, que tinha um corpo assim, bem estruturado, e você vê seu pai acabado, parece que não era aquele. Eu nunca, assim, isso me, assim, impactou muito, assim, na minha vida, e eu comecei a orar para Deus, assim, e sempre assim, eu levantava 3 horas da manhã para orar pelo meu pai. E eu pedi para Deus, eu falava, Senhor, se o Senhor curar meu pai, eu volto a ensinar a ler a Bíblia na igreja para as crianças. Irmãos, eu prometi tanta coisa para Deus, tanta coisa para Deus. Só que nesse tempo Deus se calou. Assim, eu nunca vi Deus se calar, porque assim, toda a minha vida sempre teve alguma coisa assim, um problema de saúde, mas sempre Deus estava ali ajudando, eu via a mão de Deus assim, sabe? E sempre resolvia. Mas desde quando meu pai ficou doente, parece assim que Deus se calou. Eu orava, eu clamava, eu chorava, eu pedia, eu fazia jejum, fazia promessa para Deus, prometia tanta coisa para Deus. Só que, assim, eu vejo assim que Deus não é um Deus assim de barganha. Deus, quando ele ele assim, ele fala, ele não volta atrás. Quando ele toma uma decisão, ele jamais volta atrás. Só se for um milagre mesmo. E eu queria um milagre de qualquer jeito, um milagre mesmo. E nesse meio tempo, como a gente é em 8 irmãos, né? E meu pai sempre precisava de uma coisa, sempre precisava de outra, né? Porque quando a pessoa tá com câncer, é uma alimentação diferente, é fralda, que meu pai já estava começando a usar fralda, e às vezes eu pedia um favor para um não fazia, eu brigava com aquela pessoa, aí eu ia para outro, pedia um favor, aquela pessoa não fazia, eu brigava. Então eu praticamente briguei com todo mundo para ajudar meu pai, sabe? E até com a minha mãe eu briguei. Assim, não briguei com a minha mãe, mas a minha mãe às vezes ia falar alguma coisa e eu entendia de outro jeito, e eu brigava com a minha mãe. Parece assim que a única coisa que eu via na minha frente era o meu pai. Por quê? Porque a vida inteira eu sempre vi meu pai afastado, assim, da gente que era filhos deles, né? Filho dele. Então, a gente não tinha aquele amor de pai para filha. Eu sempre via o meu pai em casa, mas depois ele ia embora, depois ele voltava, eu só via minha mãe doente e eu tinha muita raiva dele. Então, a gente nunca teve aquele amor de pai para filho. E parece que Deus disse assim: olha, eu vou dar 8 meses de vida para o seu pai. Durante 8 meses, vocês aproveitam o tempo que seu pai tem para o amor de vocês restaurar. E, e foi isso que Deus fez. Assim, parece que eu comecei assim lembrar, né, do tempo quando eu era criança. Eu via quando eu estava doente, meu pai me levava no médico. Eu via muitas coisas que o meu pai fazia assim, com a gente, brincava, né? Então voltou tudo, e aquele amor de pai para filho, parece assim que voltou com toda a força do mundo, né? E assim, parecia que eu segurei na mão do meu pai, eu não queria que o meu pai soltasse da minha mão. E parecia que eu estava num penhasco e via meu pai assim, soltando da minha mão. E nesse tempo eu briguei com todo mundo. Aí um dia eu pedi um favor para minha filha falou: mãe, eu não posso, porque é muito longe, mãe, né? E eu já briguei com a minha filha também, e fiquei 9 meses, assim, praticamente, acho que 9 não, em 6 meses eu não conversava com ela. Irmãos, eu briguei com todo mundo, porque eu queria que o meu pai se curasse, eu queria que o meu pai sarasse, e eu ia para casa dele, e eu comprava a fralda, fazia assim, eu recebia, fazia compra para ele, só comprava comida de bebê, porque ele já não comia mais essas comidas normais. E se meu pai fosse internado de manhã, eu estava lá. Se meu pai fosse internado à noite, eu estava lá. Se meu pai fosse internado 1 hora da manhã, eu estava lá. E quando meu pai, às vezes, ele ia ser internado, era de madrugada, ele falava: Abel vai vir aqui. E eu estava lá. Então, assim, eu não vi mais nada. E eu orava, eu clamava, eu chorava, eu implorava para Deus curar meu pai, mas Deus, sabe, se calou.
Mas eu aproveitei esse tempo, porque assim, como eu trabalho a semana inteira e eu visitava meu pai à noite, né? 9 horas da noite era consulta, eu sempre estava lá. E quando era sábado de manhãzinha, eu levantava, eu ia para o hospital e a esposa dele ia para casa dele e eu ficava com meu pai de manhã até 6 horas da tarde. Aí eu combinava com um irmão meu e depois ele ficava no meu lugar e depois ele combinava com outro e assim eles iam trocando, né? E quando eu ficava no sábado de manhã com meu pai, eu dava banho nele. Aí lá nessa sala, no hospital, era 18 pacientes para uma enfermeira só. Então as enfermeiras não sabiam quem que ela cuidava, né? Aí eu já pegava meu pai e já dava banho nele, assim, quando eu ia dar banho nele, meu pai falava assim: filha, você não liga de dar banho em mim. Eu falava: pai, para mim, assim, eu não vejo nada, pai. Parece que eu tô dando banho num filho meu, numa filha minha. Não se preocupa com isso, não. Aí eu dava banho nele, lavava o cabelo dele, enxugava ele, colocava a fralda nele. E ele sentia muita dor nas pernas. Eu comprava pomada para passar nas pernas da perna dele, né? E fazia massagem. E quando eu ia embora, eu prometi para Deus assim, eu falei, Deus, toda vez, quando eu for visitar o meu pai, não importa se é na casa dele, onde ele estiver, eu vou falar que eu amo ele. Aí quando eu ia embora, eu falava: pai, o senhor sabe que eu te amo e eu vou amar o Senhor para sempre. Aí meu pai, ele falava assim: filha, eu sei o tanto, se você não sabe o tanto que eu amo você. Então, irmãos, eu aproveitei. Se Deus deu 8 meses, eu aproveitei esses 8 meses. Eu agarrei com unhas e dentes. Aquele amor que havia se perdido voltou assim com força total, sabe? E eu só via o meu pai, assim, eu só queria que o meu pai sarasse. Só que eu não sabia que o câncer estava tão avançado. Aí o câncer começou a avançar e foi pro fígado. Aí quem tem câncer, né, assim, de próstata, se ataca o fígado, aí a barriga cresce. Aí toda semana meu pai tinha que ir no médico, tirar aquela água da barriga. Um dia eu cheguei na casa do meu pai, tava tão magrinho, magrinho, magrinho. Acho que o meu pai já tava pesando uns 40 quilos. Aí ele tava se escondendo de mim com vergonha. Aí ele ficou. Eu lembro que eu tava na sala. Aí ele chegou em mim e falou: filha, olha pra mim, olha como que eu tô. Aí eu chorando e abracei ele. Falei: pai, o senhor vai sarar. Deus vai curar o senhor. Aí ele me abraçou chorando. Aí no outro dia a gente combinou e a gente já fomos pro hospital. Aí chegou lá, ele ficou internado de novo. Aí, de repente, começou essa explosão do coronavírus, né? E meu pai estava internado e nos hospitais, quando eu ficava lá, já estava quase todo mundo de máscara, que era bem no comecinho, né? E eu teve uma vez que o coronavírus, ele tomou, assim, foi muito, assim, agressivo. Assim, começou muita gente infectar e esse hospital regional, ele ia ficar só para atender pacientes com Covid, né? Então, eles mandaram todos os idosos, todas as pessoas que estavam internadas embora. Então, meu pai, aquele dia, quando eles falaram para o meu pai que era meu pai ir para casa, meu pai chorou. Meu pai não queria ir para casa dele. Aí eu fiquei muito triste, porque no hospital meu pai comia, meu pai tomava todo dia, meu pai tinha vitamina lá na veia, meu pai tomava soro, né? Então lá meu pai, eu via meu pai que estava bem cuidado, né? Mas daí meu pai voltou para casa e aí meu pai foi ficando ruim, pior, pior, e já não dava para internar, nem o hospital pegava mais, porque já não estavam mais internando nem o idoso, com medo dele se contaminar com coronavírus, e meu pai estava com câncer, e esse câncer do meu pai já estava muito agressivo, agressivo, que eu lembro assim que na última vez que quando eu fui visitar meu pai, assim,
Meu pai já estava bem debilitado, o câncer já estava aqui na língua, meu pai já estava falando enrolado e não comia mais, e usava fralda, e só com febre, e a esposa dele dava remédio direto para parar essa febre. Eu só sei, irmãos, que é o seguinte, que foi assim, 8 meses de luta, luta, e eu orava, clamava a Deus, sabe? Tudo quando foi promessa, eu pedia para Deus, se Deus curasse meu pai, eu ia fazer. Mas Deus já tinha tomado a decisão dele, que ele ia levar meu pai, né? Porque eu acho assim que todos nós tem o dia de nascer e tem o dia de morrer. E também, o que, que a gente tem que pensar? Que nesse mundo a gente tem que fazer as coisas certas. Meu pai, ele se casou com a minha mãe, mas ele fez muita, muita, muita coisa errada para desagradar a Deus. E até nesse tempo, foi que eu falei para vocês que eu fiquei com muita raiva dele, porque minha mãe sofreu demais, demais com meu pai, porque meu pai, ele sempre saía de casa, sempre estava com alguma pessoa e, sabe, e sempre era daquele jeito, mas Deus, ele vê tudo. Você pode esconder de todo mundo, mas de Deus você não esconde. Por isso que nós temos que fazer o que é certo aqui nesse mundo, porque tem o dia da colheita. E se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você planta coisas más, você vai colher coisas más. Então, o que que Deus vê? Deus vê quando você se casa, você tem filhos. A família para Deus é uma joia preciosa. A família é uma joia tão valiosa. O casamento, quando Deus une, né? Ainda mais quando vem os filhos. Não tem, assim, joia preciosa como a família. Porque Deus quer que as famílias, né, vivam bem. E que os filhos cresçam perto dos pais. E só que muitas das vezes, o que acontece? O pai ou a mãe se separa e cada um vai para o seu canto, fica os filhos, e os filhos sofrem, porque às vezes ou o pai sofre ou a mãe sofre, e os filhos, sem querer, acabam tomando assim a dor do pai ou a dor da mãe, igual no nosso caso, nós tomamos a dor da minha mãe, porque a gente sempre via minha mãe sofrer, a minha mãe passava dificuldade, a gente que sustentava a casa. Então, assim, foi nós que sustentamos a nossa mãe e a gente cuida da nossa mãe até hoje. Então, Deus, ele não se agrada, porque, assim, quando você é casado e você separa da sua esposa e você vai morar logo em seguida com outra pessoa, isso para Deus é adultério. E o adultério para Deus é pecado. E quando as pessoas fazem isso, as pessoas têm que ver que um dia, cedo ou mais tarde, um dia sempre vem sim, sempre você vai ter que pagar de alguma forma. E quer dizer, o que aconteceu com meu pai? Ele teve que arcar com as consequências. Ele teve câncer. Ele, assim, eu lembro uma vez também que eu estava na casa do meu pai. Aí tinha uma irmã lá que foi visitar o meu pai e a esposa dele e foi lá para orar. Aí a gente tava todo mundo lá e ela, assim, foi um momento assim de oração. Aí ela olhou pro meu pai e disse assim: seu Luiz, eu não vou prometer nada e não vou falar nada que Deus mandou dizer, porque o Senhor tem que fazer uma reconciliação com todos os seus filhos. Você tem que pedir perdão para todos os seus filhos, e porque no dia da sua partida, Deus te receber. Porque nós não podemos morrer com nossos pecados sem antes pedir perdão para Deus e fazer um concerto com Deus em vida. Não podemos morrer com nossos pecados. Tem que haver perdão. E o Senhor tem que se reconciliar com seus filhos. Quando, assim, todos os meus irmãos, a gente cuidava do nosso pai. Só que meus irmãos tinham as mágoas deles. E eu brigava com eles, sabe? Pedia uma coisa, às vezes não podia fazer, eu já brigava, ficava com raiva de todo mundo. Eu não entendia, eu achava que todo mundo tinha que cuidar,
sabe? Então, esse é o preço a ser pago. E meu pai ficou olhando assim para ela, porque tipo assim, ó, o senhor vai morrer. Ela disse, eu não vou, seu Luiz, falar que o senhor vai sarar, porque o senhor não vai. Deus já tem as decisões dele. Aí ela orou para todo mundo, então assim, eu achei que assim, logo de cara eu não entendi nada. Eu falei, puxa, ela tá falando que meu pai vai morrer. Pensei, meu pai não vai morrer não. Na minha mente, se você falasse que meu pai ia morrer, eu falava, não, meu pai não vai morrer. Mas hoje eu entendo. Assim, até hoje eu converso com essa irmã, sabe? Até hoje eu ligo para ela, a gente conversa, porque ela chegou lá e falou a verdade. Ela não prometeu nada. Ela falou, seu Luiz, o senhor tem que ter um conserto com seus filhos. Vocês têm que se perdoar. O senhor não pode chegar, morrer. Como que o senhor vai entrar no céu um dia sem ter perdão na sua família, com seus filhos? E nesse meio tempo, quando meu pai, ele ficou ruim mesmo, mesmo com o coronavírus, aí ele foi para Santa Casa, aí todos os meus irmãos iam lá, aí meu pai pedia perdão, aí meus irmãos, assim, eles se perdoavam, eles chorava. Eu lembro que o meu irmão caçula também pediu perdão, meu pai pediu perdão para ele, e ele chorou, ele falou, pai, o senhor não vai morrer, e foi, todo mundo ficou olhando aquela cena, todo mundo assim quase chorou, porque como que eles se abraçaram, como que eles se perdoaram, sabe? Então, muitas das vezes, Deus toma assim, decisões na nossa vida, e se Ele fala que vai nos levar, vai levar, não adianta você prometer, pedir todas as coisas para Deus e prometer todas as coisas para Ele. Se Ele falar que vai levar, Ele vai levar, não tem jeito. Chegou aquele dia, a pessoa vai. Então, Deus, Ele já tinha tomado a decisão, assim, em relação ao meu pai. Mas eu tinha aquela esperança que o meu pai não ia morrer. Mas o meu pai depois, ele voltou para casa, aí meu pai ficou mal mesmo. Aí eu lembro que foi numa sexta-feira, eu liguei para minha irmã, falei, Cida, vamos visitar o pai e vamos fazer um culto com o pai e vamos levar a Bíblia. Aí a minha irmã falou, vamos sim. Aí eu fui na casa dela e ela levou a Bíblia. Aí eu cheguei lá, eu, a esposa dele, meu pai, eu lembro até hoje, meu pai estava deitado e a gente estava sentado. Aí eu li a Bíblia, contei a história de Paulo para meu pai, e a minha irmã também contou várias histórias da Bíblia, assim, falamos, né, dos exemplos que Deus dava. E eu lembro que a gente cantou também, e meu pai ficava, glória a Deus, aleluia. Meu pai só vivia dando glória, aleluia. Irmãos, nesse meio tempo que meu pai, ele ficou com câncer, e ele ficou na casa dele, eu lembro quando eu ligava para ele, a mulher dele falava para mim, Bel, seu pai não vai te atender, que ele tá falando com Deus. Ele passava o tempo todo conversando com Deus. Assim, eu tenho certeza que ele teve um concerto com Deus, porque ele sabia que ele ia morrer, mas ele pediu perdão para Deus. O que eu falo, irmãos, é assim, quando você se casa, tem filhos, aí você vai morar com outra família, assim, é pecado. E assim, eu penso hoje, porque se Deus curasse meu pai ia ficar no pecado. Porque ele se casou com a minha mãe, teve meus irmãos, nos teve. Então, para Deus, é assim, tem que casar e viver com aquela família, com os seus filhos, porque para Deus os filhos são joias. Um casamento é bênção, para Deus são joias preciosas. Por isso que eu falo que as pessoas nunca devem separar das suas esposas para ir atrás de outras mulheres ou mulheres atrás de outros maridos, porque um dia a velhice chega, um dia as pessoas ficam doentes e é só a pessoa e Deus. E às vezes não há perdão entre filhos e a pessoa morre sem o perdão de Deus. E o dia quando Jesus voltar, e aí o que a pessoa vai
falar para ele quando Jesus perguntar: cadê os filhos que eu te dei? Você criou os seus filhos, né? Porque o dia do juízo vai vir e a gente tem que estar diante do juiz, que é Deus. E quando nós estivermos perto do juiz, que é Deus, é você e Deus. Ali não vai ter filho, não vai ter ninguém. E você vai ter que prestar conta de tudo que você fez. Então tem que haver perdão antes. Os filhos têm que se perdoar. Então eu falo assim, quando um casal se separa, eu acho que os filhos não devem tomar partido, sabe? Ficar do lado da mãe, ficar do lado do pai, mesmo que os dois não se conversam mais, mas que os filhos tenham amizade com os dois, para que não haja separação nem de pai, nem de filhos, nem de pais. Porque é muito difícil, às vezes, os filhos pegam raiva dos pais, pegam ódio dos pais e não conversa mais, ou os filhos morrem, ou os pais morrem, não há perdão. Então, Deus não se agrada disso. A família para Deus é sagrada. Então, meu pai, a gente fez o culto com ele, e assim, e aquele dia daquele culto, eu lembro que era numa sexta-feira, foi o último culto que nós fizemos com o nosso pai. Se a gente não tivesse ido fazer esse culto com meu pai, não íamos fazer mais. Então, aí eu lembro que meu pai, dessa vez, ele ficou mal de vez. Aí o SAMU foi buscar ele, levou ele pro hospital HU daqui de Campo Grande. E meu pai ficou internado lá, mas meu pai já não estava mais lá. Eu lembro quando eu visitei meu pai não estava lá mais. Parece que ele ficava olhando assim, sabe? Parecia que não estava nesse mundo mais. Aí, aquele dia eu fui embora. Aí, no outro dia, eu fui trabalhar. Aí, a médica geral lá do hospital HU me ligou, falando que era para mim ir lá, que ela queria conversar comigo, né? Antes disso, os médicos também me ligou, falando que ia entubar meu pai, se eu autorizava a entubar meu pai. Aí eu demorei para dar a resposta, porque eu sabia que meu pai ia ser entubado e meu pai não ia voltar mais. Meu pai não ia voltar mais. Aí até que um monte de gente conversou comigo, falando que tinha que entubar, e eu aceitei, meu pai foi entubado. Aí no outro dia a médica geral de lá me ligou, e eu até estranhei, porque ela me chamou lá, eu fui com a minha irmã lá, e a gente entrou numa sala, e ela perguntou assim para mim: Isabel, conta a história do seu pai para mim. Até achei estranho, né, ela perguntar para mim. Aí tudo isso que eu contei para vocês aqui agora, eu contei para a médica. E a médica falou assim: Isabel, eu nunca vi uma pessoa com câncer terminal. Seu pai não tem um pingo de sangue, mas o seu pai tá lutando pela vida. Ele não quer morrer, parece que ele não quer sair de perto de alguma coisa. Aí eu falei assim, para ela que era porque, contei que a gente, todos nós, assim, meus irmãos, todo mundo, a gente pediu perdão e nós nos perdoamos, e meu pai viu que se ele pudesse voltar no tempo, ele voltaria para consertar. O que que ele ia fazer? Ele não ia se separar da minha mãe, ia cuidar da gente até hoje, e assim, ia nos amar, e a gente amar ele, sabe? E ele se lamentou porque ele passou muitos anos separado dos filhos, e no leito de morte, ele não queria morrer porque ele queria ficar com os filhos, porque ele amava os filhos, e só que era tarde demais. E ele disse pro meu irmão, se ele pudesse voltar no tempo, ele voltava, e nunca tinha se separado da minha mãe, e tinha cuidado da gente até hoje, né? Apesar que todo mundo já tá casado, mas mesmo assim, né, ele ia cuidar do jeito dele, né? E aí eu contei tudo isso que eu tô contando pra médica, e a médica falou: ele não quer morrer. Ele nunca vi, ele tá lutando pela vida, e
Eu nunca vi um caso desse. Aí ela falou assim: olha, acho que eu vou pegar o seu pai e vou liberar para ele morrer na casa dele. Aí eu falei: não, doutora, não deixa meu pai ir para casa dele, ele não quer voltar. E aqui meu pai tá bem cuidado, e lá na casa dele ele não vai ter condição nenhuma de ser cuidado. Aí eu pedi, ela falou: não, tá bom, eu vou reservar um quarto para ele e ele vai ter uma morte sem dor. Só que nisso ele já estava entubado, né? E aí eu pedi para mim entrar lá na sala onde eles ficam entubados, né? Aí ela não queria deixar, aí eu pedi, aí ela deixou. Aí quando eu cheguei lá, meu pai estava entubado. E meu pai, quando eu olhei para ele, já não estava mais lá. Aí eu cheguei e falei: pai, pai. Aí o médico falou: não, não pode tocar nele. Até por causa do coronavírus, né? Então, passou esse dia, eu voltei para casa bem arrasada. E no outro dia meu pai faleceu. Aí eu fui com a minha madrasta, a gente fez o enterro do meu pai. Aí quem pregou lá no dia lá do velório do meu pai fui eu. Eu comecei a luta com meu pai, cuidando dele, e no momento da morte dele, preguei e contei toda essa história que eu tô contando para vocês. Contei lá no velório que todo o amor que a gente sentia pelo nosso pai voltou. E eu lutei com todas as garras, lutei com todas as minhas forças para que o meu pai sarasse, mas Deus já tinha tomado a decisão dele. E eu tenho certeza que Deus salvou meu pai, que meu pai está dormindo. Quando Jesus voltar, meu pai vai acordar e eu vou abraçar o meu pai. Então, irmãos, eu falo para vocês assim: ame seus pais, ama suas mães, cuida dos seus pais, zelam por suas mães, porque quando eles morrerem, o que você fez, você fez. Se você não fez, você não fez. Então, Deus foi tão bom, Deus foi tão maravilhoso, mesmo Deus ter levado meu pai. Hoje eu tenho certeza que assim, esse momento que Deus se calou era porque chegou o dia mesmo do meu pai. E assim, e eu amei meu pai, eu cuidei do meu pai como cuidava de uma criança, e todas as vezes que eu ia lá, eu falava: pai, eu amo o Senhor e vou amar o Senhor para sempre. Então, tudo que eu podia fazer para ajudar o meu pai, eu fiz. Meu pai, assim, nesse meio tempo, meu pai nunca assim ficou em casa. Todas as portas dos hospitais daqui de Campo Grande, os públicos aqui, todos acolheu meu pai, porque eu orava, eu clamava e Deus abria as portas, porque quando fecha-se as portas, Deus abre as portas. Então, eu assim, hoje eu reconheço que Deus já tinha tomado a decisão dele. E também, né, que eu disse que eu tinha brigado com a minha filha. Aí minha filha me falou um dia para mim que falou assim: mãe, quando a gente estava brigada, mãe, eu sonhei que a senhora estava num rio, e esse rio estava cheio, cheio, e estava com a água tão suja, barrenta, e estava uma correnteza tão forte, e a senhora estava lá no meio do rio, e eu chamava a senhora, mas a senhora não olhava nem para um lado nem para o outro, a senhora só olhava para frente. E quando eu estava lá falando: mãe, eu vou salvar a senhora, eu vou salvar a senhora, e a senhora, mãe, nem escutava, a senhora estava parada, quieta. Aí, mãe, chegou um homem alto, com a roupa bem branquinha, com aquele cabelo no ombro, com aquela barba linda, mãe, e falou para mim assim: filha, deixa ela lá, ela não vai sair de lá, não adianta você chamar, porque na hora certa ela vai sair de lá. E quando a minha filha me contou isso, aí eu vi que realmente era Jesus, né? No sonho dela, que ele o tempo todo ele estava comigo, ele não me deixou sozinha nem um minuto, ele sabia que eu estava lutando pelo meu pai. Se qualquer coisa, se alguém falasse: não, você deixa seu pai, eu não ia escutar, eu ia lutar por ele até o final,
Isso que Deus quis dizer, né? Que eu comecei uma luta com meu pai e terminei uma luta com meu pai. Então, eu quero dizer assim que todo amor, todo carinho que a vida inteira, quando eu era criança, eu senti pelo meu pai. Eu senti nesses 8 meses que eu cuidei do meu pai, e eu dava banho no meu pai, e eu comprava comida de bebê pro meu pai, e assim, eu falava que amava ele, e ele falava que me amava, e assim, foi o maior presente que Deus me deu. Por isso que eu falo, não importa o que os seus pais façam, ame seus pais, cuide dos seus pais. Porque o dia que vocês tiverem eles, e eles estiverem segurado nas suas mãos, e vocês vê eles soltando devagarinho, devagarinho, é porque a mão vai se soltar. Eles vão embora. Então, o que você tiver que fazer, faça. Peça ajuda para Deus. E não importa a decisão que Deus vai tomar, mas cuida dos seus pais, ajuda suas mães, não desampara eles. Porque hoje eu estou aqui por causa deles, né? E assim, eu acho que eu sempre assim, mesmo quando eu estava com raiva do meu pai, eu amava meu pai, eu só estava triste com ele. E hoje eu sinto saudade dele. Às vezes eu choro, às vezes com saudade dele, mas eu sei que Deus salvou ele e que quando Jesus voltar, eu vou ver o meu pai e vou abraçar ele. E eu não vejo a hora disso acontecer. E eu agradeço também, sabe, o doutor Marcelino, que me ajudou, doutor Leandro, sabe, esses médicos maravilhosos, a doutora lá do Hospital HU, sabe, e foram pessoas, não foram pessoas, foram anjos enviados por Deus para me ajudar e ajudar minha família. Porque quando você serve a Deus com amor, as portas estão fechadas, mas quando você ora, você clama a Deus, as portas se abrem. Então, amem a Deus, honrem a Deus, porque nos momentos mais difíceis da sua vida, é só Deus que vai estar com vocês. E que vocês tenham uma boa noite, fiquem com Deus. E nem vou pedir like, gente, vocês que decidem. Eu prometi para Deus que eu ia dar esse testemunho, só que quantas vezes eu já gravei esse testemunho, mas nunca foi pro ar. Mas hoje eu falei, não, vou gravar esse testemunho, porque através do meu testemunho, né, muitas pessoas possam tomar decisões ao lado do seu pai, da sua mãe, para que haja perdão, amor. E pai e mãe é sagrado. E Deus, né, é maravilhoso. Deus é honrado, Deus é perfeito. Sem eles não somos nada. E nesse tempo todo que eu estive na luta, lutando pelo meu pai, que eu queria que Deus o curasse, mas Deus levou. Hoje eu sei que foi melhor para o meu pai, que meu pai descansou, mas Deus estava ali do meu lado. E só que ele já tinha tomado a decisão dele. E Deus, quando toma uma decisão, ele não volta atrás. Fiquem com Deus e tenham uma boa noite.